Como você assiste TV? Como que você consome telejornais? Televisão aberta, por assinatura, aplicativos on demand e até mesmo no Facebook. É crescente o uso das plataformas digitais para o consumo de notícias em vídeo. Segundo a Reuters, WhatsApp, Facebook e YouTube, nesse cenário, largam na frente na preferência dos usuários. E em Mato Grosso do Sul, será que já existem práticas do mercado que tentam se adequar a esse novo comportamento do consumidor? O quão efetivas são elas? É o que vamos debater hoje nessa edição da MS em Pesquisa. A televisão é um dos meios pelo qual o cidadão se informa. Na maioria das vezes, são os telejornais os programas que levam à população as informações do que acontece em sua cidade, estado ou país. Com a emergência de novas mídias e de formatos multiplataforma, ou seja, com conteúdos que estão presentes seja na TV ou no celular, a maneira de consumir notícia vem mudando. Isso faz parte também de um grande movimento global em que todo mundo participa, mas que pouca gente tem ciência. É a cibercultura, que provoca a cultura da convergência. Antes, se precisássemos de uma câmera, um bloco de notas e um gravador de voz, podemos contar agora apenas com o celular, para onde os conteúdos estão convergindo. As redes sociais passam então a serem espaço a ser ocupado pelo jornalismo. Mato Grosso do Sul tem suas experiências presentes em WhatsApp, Facebook e YouTube, com transmissão ao vivo de conteúdo jornalístico, com uma infinidade de possibilidades de interação e criação de conteúdo. Essas ferramentas que dizíamos ser futuristas chegaram. Será que estão sendo bem utilizadas? Depois de algumas mutações, que é bastante comum no processo de pesquisa, o título do trabalho de pós-doutoramento de que vamos falar hoje é, olha só, Conteúdos jornalísticos nas redes sociais, análise das transmissões ao vivo no Facebook dos programas CBN Campo Grande, Jornal da Tarde e SBT-MS primeira edição. O autor é jornalista, com formação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pós-graduação também no campo audiovisual pela UFMS, mestrado discutindo a relação entre telejornalismo e a internet pela UNB e doutorado, novamente na UFMS, discutindo a base curricular da formação dos jornalistas, além do pós-doutorado de que vamos falar hoje. Oswaldo Ribeiro da Silva é o nosso entrevistado, a quem eu agradeço por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Tiago, a possibilidade de falar sobre esse tema com você. Bom, professor, é a primeira vez aqui no MS Pesquisa de que nós vamos falar de uma pesquisa, de um trabalho de pós-doutoramento, ou como muita gente chama também de pós-doc. Como que é esse processo? Bom, Tiago, o pós-doc normalmente está ligado aos programas de pós-graduação estrito sensu das universidades, né? E a intenção do pós-doutorado, que é uma pesquisa feita depois do doutorado, é que você fomente a pesquisa, né? Fomente as atividades dos programas dos programas de pós-graduação, né? Como, por exemplo, no meu caso, ligado ao mestrado em comunicação da Universidade Federal, e aí eles tinham uma bolsa de pós-doc. E aí você apresenta uma proposta de pesquisa, né, segue o edital, né, que indica quais os caminhos ali, as linhas de pesquisa que você pode pesquisar junto a um pesquisador dentro do mestrado também, que é o seu supervisor, no caso foi o professor Marcelo Câncio, o meu supervisor nesse estágio de pós-doutoramento, e nesse sentido, passando por esse processo seletivo, né, você tem que responder a várias e várias situações e requisitos que o edital traz, como por exemplo, né, já disse, fomentar a pesquisa junto à pós-graduação e junto à graduação também, no caso, o curso de jornalismo da Universidade Federal, né? Não, mesmo com variações de edital para edital, a essência é essa, então? Normalmente vai por aí, né? Você desenvolve a sua pesquisa e ajuda a fomentar a pesquisa dentro do programa de pós-graduação e normalmente do de graduação também ligado a esse programa, no caso o mestrado e o curso de graduação em jornalismo e comunicação, né? Bom, professor, falando agora do projeto, o senhor investigou os veículos de Campo Grande que também utilizavam as plataformas digitais, é isso, né?
Isso. Eu fiz uma escolha inicial, porque tem a minha experiência como professor na Universidade Católica, de transmissão ao vivo de conteúdo jornalístico, né, junto aos alunos. E aí eu levei essa proposta de conteúdo jornalístico feito com os alunos e também investigar a questão da imprensa. Com esse projeto aprovado, naturalmente ele vai sofrer uma alteração ou outra. Aí o supervisor, o professor Marcelo Canso, sugeriu, vamos olhar para a imprensa, né, para a imprensa regional. E nesse sentido eu fiz a escolha de 2 veículos inicialmente que estavam fazendo esse tipo de... estavam disponibilizando dessa forma os conteúdos jornalísticos, né? A TVI estava fazendo isso e a gente já tinha a CBN fazendo também. A pesquisa, enquanto ela está em andamento, ela sofre alterações naturais ali, porque o mercado também, né, muda. Então, a TVI parou de oferecer conteúdos jornalísticos específicos que desse ali para que eu acompanhasse, aí eu fiquei com a CBN, e aí logo depois o Jornal da Tarde do jornal O Estado, né, começou a ser disponibilizado na internet. E por fim, né, nesse período de pesquisa, porque o meu pós-doutoramento durou 2 anos, nesse período de pesquisa o SBT começou a oferecer também de forma ao vivo, né, transmissão ao vivo de conteúdo jornalístico. Então eu acabei investigando esses 3 conteúdos, né, nesses 3 veículos de comunicação aqui de Campo Grande. Bom, então a gente tem 3 veículos que ficaram aí para o final. O Jornal da Tarde, que é dentro do jornal, o Jornal da Tarde com o jornal O Estado. Isso. O SBT primeira edição, que é da TV Campo Grande, o SBT-MS, e a CBN, que é da rádio aqui de Campo Grande. Esses conteúdos que eram divulgados nas redes sociais, eles eram exclusivos para a rede social? Não. Normalmente, principalmente assim, no caso da CBN, a CBN estava transmitindo em radiodifusão isso de forma ao vivo, né, o programa, que é um programa da manhã, ele vai das 8h30 até mais ou menos umas 11h30 da manhã. E aí ele era transmitido simultaneamente para o Facebook com imagens, né? É o rádio com imagens sendo feito no Facebook. No caso do Jornal da Tarde, que é o único nativo exatamente da internet, ele era transmitido às tardes, né, a partir da 1h30 da tarde, durava mais ou menos 1 hora a transmissão, pelo canal OE10, né, que é o canal de internet, é o portal do jornal O Estado. E aí, no caso, o Jornal da Tarde era o único que estava sendo transmitido só de uma forma, né, porque ele estava só na internet. Já o SBT primeira edição, ele era transmitido via radiodifusão ao vivo e replicado também no Facebook. Então, aconteceu dessa forma, as transmissões aconteceram dessa forma. E assim, a gente tem esse cenário então de migração, no caso da SBT e da CBN ocupando um novo espaço, o Jornal da Tarde já meio que nativamente, né, mas vindo de uma experiência de jornal impresso, indo para a internet também, e numa nova plataforma. Na avaliação do senhor, que possibilidades, que ferramentas que essas plataformas, Facebook, YouTube, pode oferecer para a prática jornalística? Uma delas, Tiago, é que você consegue saber exatamente quem está com você, o período que você ficou, que a pessoa, que a audiência ficou com você, você consegue interagir rapidamente com essa audiência, né? No entanto, pela pesquisa que eu fiz, no período que eu fiz, né, que foi entre finalzinho de julho e início de agosto de 2018, os veículos não se utilizaram de todas essas possibilidades que a rede social oferece, né? Que é essa interação, assim, bom, eu não cheguei a conversar com os responsáveis para saber se eles utilizam esses números que aparecem ali para eles após a exibição dos conteúdos, né? Mas, ao que parece, esses conteúdos não são utilizados, né? E esse tipo de leitura que as redes sociais oferecem, diferente, por exemplo, de uma transmissão ao vivo na televisão, que você fica, bom, como é que eu vou saber quantas pessoas estavam comigo? De repente eu posso usar o WhatsApp ali, dar o número do WhatsApp para as pessoas participarem, aí eu tenho, sei lá, 1000 pessoas no WhatsApp durante o programa. Mas aí eu vou ter que encomendar naturalmente uma pesquisa de audiência para saber isso de forma posterior. Nas redes sociais eu sei disso simultaneamente. Mas, ao que parece, nenhum dos veículos que eu investiguei, nesse período que eu investiguei, se utilizaram disso, inclusive do mais óbvio ali, que seria interagir com quem estava assistindo, dizendo, boa tarde, eu estou aqui na audiência, ficava lá aquele silêncio, né? Num caso ou outro,
o Jornal da Tarde interagiu, deu boa tarde para as pessoas que estavam dando boa tarde e estavam assistindo. O SBT, mesmo pessoas de outro estado dizendo, estou assistindo vocês aqui de Santa Catarina. Silêncio para essas pessoas que estavam tanto na transmissão quanto na administração da página ali. Isso, não houve esse tipo de retorno para os telespectadores, né? E isso, naturalmente, com tantas possibilidades que as redes sociais nos oferecem, isso vai deixando o telespectador ali. Ele reage uma vez, duas, três, quatro e não tem um retorno nenhum, né? Ele fala, bom, então não vou mais reagir, talvez eu só assista esse conteúdo que está sendo oferecido, mais nada, né? Bom, falando um pouco da forma agora desses conteúdos, né, professor? A gente está aqui em Campo Grande, a gente tem até uma ideia de que as coisas são um pouco mais limitadas aqui, o que talvez seja uma bobeira, né? Porque até pelas ferramentas estarem mais próximas, a Antiverse abre um leque de possibilidades da mesma forma como o senhor falou. Isso possibilidades para os jornalistas e para o usuário. A gente até começa a entender que não, mas então, apesar de possibilitar uma nova experiência para o usuário, o consumo desse tipo de material no Facebook, no que o senhor avaliou, não existiu uma nova experiência assim que fugisse muito do que talvez ele pudesse acompanhar escutando a rádio, no caso CBN, ou assistindo uma televisão no caso do Jornal da Tarde, caso ele passasse num canal de televisão, ou assistindo diretamente ao SBT, seria mais ou menos um trajeto assim? Isso, Tiago. Com relação ao usuário, pouco se relaciona ou se interage com esse usuário desse conteúdo disponível nas redes sociais. Agora, na análise que eu fiz, dá para sentir um caso ou outro em que, por exemplo, no Jornal da Tarde, que é um nativo da internet, né, a narrativa, que foi uma das um dos critérios de investigação meu, né? Por exemplo, a questão da selfie, né? O repórter utilizando o celular para filmar a si mesmo, mostrar o cenário que ele estava, né? E por aí vai, claro, num momento ou em outro também, pelo que eu pude analisar, utilizando um tripé para fazer uma espécie de passagem ali em que ele esteja aparecendo não segurando o celular, mas de uma outra forma. Então, assim, nesse sentido do conteúdo, no Jornal da Tarde, eles experimentaram um pouquinho com essa possibilidade das redes sociais. A CBN experimenta também no momento em que começa a transmitir imagem pela rede social, né? Porque o próprio Facebook oferece o live áudio, que é só você transmitir áudio, né? Mas eles oferecem a imagem. Então, a CBN opta em oferecer imagem e aí se utilizar de gerador de caracteres, se utilizar de corte de câmeras, se utilizar da tela dividida com o entrevistado e com o entrevistado e o entrevistador ali dividindo a tela, né? Então, assim, informações também do número do WhatsApp, né? De formas de conexão ali com a emissora, nessa transmissão ao vivo via redes sociais, né? Então, assim, nesse sentido, o rádio experimenta um pouco. O nativo também, o Jornal da Tarde, experimenta um pouco também com essas possibilidades da gravação, o próprio repórter fazer a gravação dele ali, com essa narrativa mais parecida com uma selfie, né? E já o SBT se utiliza naturalmente, porque é um telejornal, só das questões do telejornal, e se utiliza muito bem, né? Porque é um telejornal que tem muito tempo, né? Agora ele não está mais no ar nem nas redes sociais e nem nesse horário, só tem o SBT-MS, que seria a segunda edição à noite, mas a primeira edição não tem mais. Mas faz muito bem o telejornal, né? Não tem nenhum tipo de problema no telejornal, mas quando vai para a rede, é só uma transposição de um conteúdo de telejornal na rede sem experimentar com as possibilidades que a rede oferece. Bom, então, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, se a gente fosse falar de forma, apesar dessas experimentações, ainda há um apego, está tudo muito ligado às práticas originárias desses veículos que tentaram partir para o Facebook?
Tiago, você investigou alguma coisa parecida com isso também, né? Acompanha a sua trajetória. Então, assim, o que a gente sente é justamente isso, né? E dentro da cultura da convergência, lá com o professor Henry Jenkins, ele fala das possibilidades de você ter múltiplas plataformas de mídia e utilizar isso da melhor forma possível. E claro que isso é um processo que está sendo construído ainda. Nesse sentido, o que parece é que os modelos, como você coloca, mais tradicionais ainda complicam a possibilidade que o jornalista, que a equipe de jornalistas tem, né, que a emissora tem em arriscar uma ou outra forma diferente de fazer conteúdo jornalístico para a rede social, né? Eu estou numa busca e trabalhando com alunos, e isso é legal, porque aí a gente tem algumas possibilidades, algumas liberdades para trabalhar. Eu estou numa busca de tentar encontrar um caminho para isso, né? Mas não é um processo fácil. E como também venho de um telejornal tradicional e de um radiojornal tradicional, eu tenho as minhas dificuldades também de me desamarrar dessas referências, né? Mas o simples fato de acreditar e tentar novos formatos, novas possibilidades ali que as redes podem oferecer para a gente, eu acho que já é um primeiro passo, né? E o que a pesquisa identificou até agora é que está difícil dar esse primeiro passo. Bom, professor, é isso aí, e a gente aqui no MS em Pesquisa segue para um breve intervalo. Já voltamos. Somos informação, fotografia. Somos texto, ação, inclusão. Somos site, rede social, rádio e televisão. Somos edição, som e imagem na palma da sua mão. Somos Assembleia Legislativa, audiência, lei, discussão. Somos a sua voz. Mais uma conexão entre o Legislativo e a população de Mato Grosso do Sul. Somos comunicação. Jornalista divulga, escreve, compartilha, fotografa, narra notícia. Essa casa também é sua. Bom, professor, Campo Grande tem vários meios de comunicação, né? E o senhor selecionou alguns para sua análise. O senhor chegou a entrar em contato, houve alguma dificuldade ou a pesquisa não exigiu mesmo? Bom, como era uma análise de conteúdo, né, com estudo de caso, isso teoricamente ali não é necessário, né, porque é você buscar esses conteúdos, né, e fazer análise em cima dos filtros que você elegeu para fazer essa análise. É claro que, assim, como eu tenho contato com a CBN, né, eu conversei com eles, falei que estava pesquisando, né, determinadas situações, dei algum retorno também para alguns alunos meus que fazem parte lá, que são estagiários da CBN, sobre alguns dos resultados. Eu ainda preciso publicar esse resultado, né? Eu já publiquei parte dele, mas não o resultado final ainda. E aí, no caso do Jornal da Tarde, quando ele estava começando, eu acompanhei também o início, inclusive da montagem do estúdio, e falei que ia provavelmente pesquisá-los no futuro. Quanto ao SBT também, né, eu informei, mas inicialmente não é uma necessidade da pesquisa, já que é um conteúdo público, né, divulgado tanto por radiodifusão quanto pelas redes sociais, nesse caso. Bom,
Falando agora do trabalho mais braçal, como que o senhor conduziu o trabalho do senhor, a pesquisa? A pesquisa, né, ao que parece, assim, fala, não, é só uma investigação lá, uma coisa mais teórica. Foram mais ou menos, foram 22 horas, né, de material praticamente 22 horas que eu selecionei, né, durante a semana. E aí eu tive que assistir todas essas 21 horas e aí analisar em cima dos filtros que eu tinha definido, dos referenciais teóricos, né? Mas antes disso, né, houve um tempo e horas de observação desse material também, né? Quando eu comecei, como eu estava dizendo para você, quando eu comecei eu estava olhando a TVI, então eu assistia quase toda a programação da TVI disponibilizada nas redes sociais, e aí continuei acompanhando, assisti várias horas da CBN, fora essas horas que eu tive que selecionar ali, né, perto de 22 horas ali, para fazer análise. E aí também, depois dessa análise, você tem que olhar ali nas redes sociais quantos foram as visualizações, né, fazer algumas contas ali, né, se relacionar com alguns números disso, para apresentar, por exemplo, as 3 redes sociais somadas desses veículos dá mais de 125 mil pessoas. Né? E aí, para o alcance de cada visualização do conteúdo, e com essa falta de conexão ali com o usuário, ficava bem abaixo os números, né, que eles podiam alcançar. Né? Então, assim, tem esse trabalho braçal, né, de você assistir os conteúdos, de você selecionar os conteúdos também, porque uma das minhas necessidades de pesquisa é que isso fosse também numa semana em que todo mundo oferecesse esses conteúdos. E aí, a semana em outras semanas isso aconteceu, mas a semana foi no finalzinho de julho para o início de agosto, porque 2 desses conteúdos já pararam de ser oferecidos nas redes sociais, né? Então, o pesquisador ainda corre o risco do movimento que ele está investigando ali parar de acontecer, né? Então, ele tem que ser ágil nesse sentido de fazer esse levantamento de dados, de guardar esses dados, né? De separar esses dados para poder fazer a pesquisa. Né? Isso, de alguma forma, atrapalhou essa parada na produção por parte desses veículos? Olha, atrapalhou no sentido de que a intenção era que eu terminasse em 1 ano essa pesquisa, né? E como a ocorrência ali parou num determinado período, eu solicitei a prorrogação e fiquei mais 1 ano pesquisando. E foi justamente, né, porque eu comecei em 2017, e aí foi no ano de 2018 que eu consegui ter acesso a esse conteúdo, né, com 3 veículos, e aí eu pudesse fazer uma análise adequada desse cenário ali que se colocava, né? Porque você precisa ter um mínimo ali de dados para que você consiga fazer a investigação, né? Consiga fazer a reflexão sobre aqueles dados. A gente já chegou mais ou menos a tocar nesse assunto, mas eu gostaria de perguntar diretamente agora sobre estar fora de um grande centro. Campo Grande, né? Está fora aí do eixo Rio-São Paulo, umas situações assim, fora da presença um pouco mais próxima de grandes veículos, mas isso impactou de alguma forma na avaliação do senhor, no resultado da pesquisa, ou no próprio dia a dia da pesquisa? Olha, Tiago, eu acredito que não tenha impactado, não tenha impactado no resultado da pesquisa, porque normalmente as pesquisas elas vão fazer aquele recorte, falam, olha, em 2018, entre julho e agosto, as transmissões de conteúdo jornalístico estavam nesse cenário. Agora, pode ser que eu tenha um outro cenário, e eu vou ter um outro cenário, né? Porque já tem dois que estão fora, eu só teria um para fazer análise. Daqui 2, 3 anos, eu vou ter um outro cenário. Agora, no sentido em que, como pesquisador, você tem que apresentar a sua pesquisa. Eu apresentei em 2018, no final de 2018, na SBPJ, né, na Sociedade Brasileira de Pesquisa em Jornalismo, no encontro que aconteceu em São Paulo. E quando eu apresentei para outros pesquisadores que tinham pesquisas próximas, né, no meu grupo de trabalho lá, eles ficaram relativamente chocados com a situação que a gente está vivendo aqui. Ele falou, puxa, mas lá no Nordeste a gente tem uma ação diferenciada, o repórter vai para a rua com o celular e faz conteúdo e isso entra dentro de um telejornal. Mas o de vocês não acontece isso? Não.
né? E aí, de certa forma, eu lembro que causou até um certo constrangimento entre os colegas de pesquisa da mesma área. Falei, puxa, mas lá não está acontecendo ainda? Falei, olha, pelo que eu registrei nesse cenário, não, né? Enquanto que no restante do Brasil, pelo menos na pesquisa, no recorte que foi feito, tinha pesquisas de São Paulo, pesquisas do Sudeste, pesquisas do Nordeste, pesquisas do Sul, esse procedimento já da utilização das redes sociais já havia um certo desdobramento, não estava como num cenário inicial nosso, né? E que eu consegui identificar nesse cenário inicial. Então, assim, nesse sentido, é provável que essa distância atrapalhe em como as coisas andem aqui, né? Mas o resultado da pesquisa foi esse, né? Uhum. Então, atrapalhar o resultado da pesquisa, acredito que não, né? Mas relacionando com outros lugares, a gente tem um pequeno atraso, vamos chamar de pequeno atraso. Entendi. Bom, professor, para a gente encerrar mais essa etapa aqui da nossa conversa sobre questão metodológica, andamento da pesquisa, né? Eu perguntei das dificuldades. O senhor citou que até em razão do pós-doutoramento, o senhor teve aí de cumprir algumas questões, como oferecimento de disciplinas no programa de mestrado da UFMS, há também contato com os alunos da graduação. Isso ajudou ou atrapalhou o andamento da pesquisa do senhor? Olha, Tiago, como eu tive um tempo estendido aí, né, eu cheguei a trabalhar 3 semestres com os alunos, um semestre com os alunos da pós-graduação e 2 semestres com os alunos da graduação, né, oferecendo 4 disciplinas, né, 3 na graduação e 1 na pós-graduação. Ajudou, Tiago, no sentido de aplicar algumas coisas que eu estava investigando, né? Então, assim, a gente tentou, por exemplo, no TJMS, que foi uma ideia com os alunos, de dar nome ao telejornal feito pelos alunos da graduação, a gente se utilizou das redes sociais, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, para levar os conteúdos que eram produzidos ali com os alunos. No caso, isso especificamente, né, e tiveram outras situações também. No caso da pós-graduação, no momento em que você troca com os alunos da pós-graduação a pesquisa deles em conexão com a sua pesquisa, isso, de certa forma, colabora com as suas reflexões, né? O próprio acadêmico vai trazer um ou outro quesito para a gente discutir, vai trazer um ou outro recorte. Então, assim, nesse sentido, a graduação e a pós-graduação ajudaram bastante na situação de aplicar algumas coisas que eu estava discutindo teoricamente, que eu estava refletindo teoricamente, e no sentido também de fomentar a reflexão teórica, porque o trabalho de mestrado é basicamente um trabalho teórico, né, uma escrita, uma dissertação, que, claro, tem aplicação e tem prática também, mas nesse sentido de trocar com o pesquisador, né, com o pesquisador que está começando o mestrado ali, que está com uma pesquisa inicial, e aí você traz a sua experiência, o pesquisador ali do mestrado traz a dele, e há uma troca e uma contribuição bastante produtiva para os dois, acredito. Entendi. Bom, mais uma pausa no MS Pesquisa. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre conteúdos jornalísticos nas redes sociais produzidos aqui em Campo Grande. Já voltamos. Somos informação, fotografia. Somos texto, ação, inclusão. Somos site, rede social, rádio e televisão. Somos edição, som e imagem na palma da sua mão. Somos Assembleia Legislativa, audiência, lei, discussão. Somos a sua voz.
Mais uma conexão entre o Legislativo e a população de Mato Grosso do Sul. Somos Comunicação. Jornalista divulga, escreve, compartilha, fotografa, narra notícia. Essa casa também é sua. Bom, professor, a gente até falou um pouco disso anteriormente, mas eu só gostaria de retomar para a gente encerrar o assunto. Do que o senhor analisou, CBN, SBT aqui em Campo Grande e Jornal da Tarde dentro do Jornal O Estado. Essas experiências, elas ainda existem ou não? Só da CBN, só a experiência da CBN continua, né, com a mesma periodicidade diária, né, eles fazem isso de segunda a sexta, e aí nos sábados tem os colunistas e eles continuam transmitindo, né. O Jornal da Tarde, eu analisei em 2018, ele foi até novembro, dezembro de 2018, parou, não voltou em 2019. O SBT, eu analisei de julho a agosto, no mês de agosto eles já pararam de transmitir. Então, só uma experiência continua ainda ao vivo. Lembrando que eu pesquisei conteúdo jornalístico, né? Tem outras experiências de programa informativo, de entretenimento que estão no ar e muito bem, inclusive. E essas experiências que continuam ou não, na avaliação do senhor, como que elas podem ajudar a futuras experiências ou até com que os profissionais também podem ter adquirido conhecimento com essas práticas? Olha, Tiago, tá sendo disponibilizada essa possibilidade da transmissão ao vivo via redes sociais, né? Os veículos, tanto uma emissora de rádio, quanto um jornal impresso, quanto um telejornal, eles produzem esses conteúdos, né? Produzem conteúdos jornalísticos. Então, assim, é possível, né, que eles voltem a fazer essas experiências, e aí, assim, eu acho que mais do que isso, os profissionais têm que estar conectados com essas possibilidades para que tanto o jornal impresso, quanto o rádio, quanto a televisão continuem se mantendo ali com esses conteúdos jornalísticos, né? Continuem oferecendo isso para o telespectador que, na minha avaliação, está lá assistindo, está lá interessado nisso, né? E está precisando de um pouco de atenção para que continue nisso, né? Para que saiba que, por exemplo, eu perdi o telejornal, mas eu sei que ele está na rede social, e aí eu queria ver alguma coisa, eu vou lá, busco, assisto aquilo num outro momento, diferente da radiodifusão, que foi para o ar e acabou, né? Então, assim, também, ao que parece, né, na minha avaliação, essas transmissões eram usadas como uma espécie de arquivo da emissora de TV, né? Um pouco de arquivo também da emissora de rádio, e no caso da nativa ali da internet, também, né? Então, assim, e a gente sabe que ao longo do tempo a questão do arquivo, né, da memória que se fica, que vai sendo deixada nas redes sociais, conseguiram resolver bastante situações que eram complicadas de arquivo nas emissoras, né? Uhum. E muitos arquivos foram perdidos em várias emissoras de televisão, né, quando está falando de conteúdo audiovisual. E muita coisa acabou se perdendo. Como eu tenho hoje as redes sociais, eu transmito, eu deixo lá e os arquivos ficam lá também, né? Me pareceu, numa análise assim que até não aparece muito na minha pesquisa, me pareceu uma espécie de arquivo desses conteúdos, né? Bom, juntando tudo isso, o senhor também, no artigo do senhor, o senhor cita, e a gente vê presente também, a questão do ao vivo, né? Inclusive combinado algumas vezes também com o formato selfie em algumas experiências. Mas falando mais de ao vivo, por que ele é tão importante ainda mais em rede social?
Olha, eu acho que ele está, e aí é uma coisa que aparece na pesquisa, no DNA da radiodifusão, né? E não só brasileira, mas internacional. Tudo começou ao vivo, né? A TV começa ao vivo, o rádio começa ao vivo, e ao que parece, inclusive alguns autores colocam, o Arlindo Machado fala sobre isso, né? E aí o próprio Heródoto Barbeiro também, né? Que pesquisam isso e produzem manuais, né? O Arlindo mais na pesquisa e o Heródoto com o Paulo Rodolfo de Lima mais manuais. A informação, né? Se ela é ao vivo e o repórter está onde ela está acontecendo, o show, né? A gente pode chamar isso de um show, ou a essência do conteúdo jornalístico está ali, né? E aí você, ouvindo o rádio, né? No rádio, que você ouve no rádio, quando não é a música ou não é um comercial, no geral o rádio é ao vivo. Então, assim, a gente está muito conectado com a comunicação ao vivo do rádio, com a comunicação ao vivo da televisão, né? Com a comunicação ao vivo de um nativo ou outro da internet, né? Então, assim, isso sempre chamou muito a atenção e está no DNA histórico da radiodifusão. Então, assim, e se é ao vivo, eu sei que aquilo está acontecendo naquele momento, então me dá alguns elementos, né? Para que eu me conecte melhor com aquilo, acredite exatamente que aquilo está acontecendo, né? Então, assim, esse DNA que está lá no início da radiodifusão, ele continua com as redes sociais, né? Então, ele ganha um outro tipo de alcance e ganha um outro tipo de conexão com as pessoas, né? Então, assim, o ao vivo sempre chamou muito a atenção das pessoas. Você fala, é um programa gravado, é um programa feito ali e tal, ele tem o poder dele, ele tem a experiência dele, mas se ele é ao vivo, ele traz um outro elemento que conecta com quem está assistindo, né? Porque aquilo realmente está acontecendo naquele mesmo momento, né? E a gente vai pensar em algumas transmissões, por exemplo, um jogo de futebol ao vivo. Você imagina um jogo de futebol gravado? Ele não tem a mesma força de emoção. Pode ser que até tenha, mas ele ao vivo, ele ganha a conexão com quem está no estádio, ele ganha a conexão com quem está assistindo, ele ganha uma conexão muito forte, né? E aí o ao vivo, de você dizer a hora, dizer que daqui a pouquinho vai chover, né? Ou que vai esfriar, e isso é ao vivo, e isso tem realmente, daqui a pouco chove, daqui a pouco esfria, isso é o poder da comunicação, né? O grande poder da comunicação é o ao vivo, que é reutilizado aí nas redes sociais, ainda nos primeiros passos, pelo menos aqui em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Considerado tudo isso, o que a gente pode esperar desse tipo de conteúdo nas redes sociais e também no campo da pesquisa? Que caminhos que isso pode tomar a partir de agora? Olha, Tiago, assim, a pesquisa, a gente às vezes tenta trazer outros elementos, a gente tenta, sei lá, ir para alguns lugares, né? E a pesquisa, assim como a realidade que a gente investiga na pesquisa, ela de certa forma se impõe, né? Você fala assim, eu gostaria de pesquisar uma coisa que não tem nada a ver comigo. Vai ser difícil, porque ela vai se impor, né? No meu histórico de pesquisa, o que eu acabei pesquisando ao longo da graduação, da especialização, do mestrado, do doutorado e do pós-doutorado foi conteúdo audiovisual. Então, muito provavelmente eu vou continuar pesquisando conteúdo audiovisual e espero que esses conteúdos audiovisuais jornalísticos, né, que é o meu recorte ali, eles continuem sendo oferecidos, eles passem por transformações, eles ofereçam movimentos para que a gente possa continuar investigando isso, né? Enquanto a gente está discutindo isso aqui, a gente tem vários alunos, né, do mestrado em comunicação, do mestrado em desenvolvimento local, pensando em temas em que a comunicação, em que conteúdos jornalísticos estão ali sendo investigados, recortados para que isso aconteça, né? Então, assim, eu tenho uma intenção de continuar pesquisando conteúdos audiovisuais
muito provavelmente agora na linha da educação midiática, que é uma coisa que a gente está precisando, né? Das pessoas entenderem como é que o conteúdo jornalístico chega, como é que o conteúdo jornalístico de verdade, de representação da verdade chega, em detrimento da mentira, que tem chegado muito mais rápido, muito mais emocionante, muito mais cheio de possibilidades, né? E aí, isso de novo é mais um conteúdo para a gente pesquisar, para a gente se debruçar em torno dele, né? Então, assim, é claro que como pesquisador, a gente tem que esperar que as coisas aconteçam também. Sim. Ao mesmo tempo que a gente pode provocar, né? Como professor, eu posso provocar com os meus alunos que essas coisas aconteçam, né? Então, assim, a pesquisa ela é muito viva, né? Ela é muito viva. E na nossa área do jornalismo, da comunicação, ela não para, né? Enquanto a gente está fazendo TV aqui, né? Gravando TV e expondo essas situações, eu tenho uma transmissão ao vivo de rádio, de televisão rolando nesse momento, eu tenho transmissões ao vivo de vários e vários eventos acontecendo, e aí, para onde isso vai, a gente tem que aguardar que as coisas aconteçam para a gente fazer o recorte e pesquisar. Bom, legal. É isso, professor. Então, para quem nos acompanhou, nós acabamos de conversar com o professor e pesquisador Oswaldo Ribeiro da Silva, quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Tiago. Foi ótimo falar sobre a pesquisa e tentar fomentar isso nas pessoas que estão assistindo a gente. É bom pesquisar, é legal pesquisar, e aí pesquise alguma coisa que você goste, porque muito provavelmente você vai ficar a vida inteira com essa pesquisa. É isso aí. Bom, e para quem quiser acompanhar essa ou outras edições do MS em Pesquisa, basta acessar o YouTube, o canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Por lá tem uma playlist com todo o conteúdo do MS Pesquisa, então você confere toda a produção da TV Assembleia. Esse programa pode ser assistido também ao longo da programação da TV Assembleia no canal 9 da NET, tanto aqui em Campo Grande quanto em Dourados, e também pela TVE Cultura em vários municípios de Mato Grosso do Sul. Tchau!